Comecei o processo de avaliação neuropsicológica para investigar o TDAH e também uma suspeita de altas habilidades e superdotação. E como a gente está no Setembro Amarelo, aquele mês onde todo mundo fala da saúde mental, decidi compartilhar toda essa investigação aqui com vocês, porque eu acredito que o autoconhecimento ele pode mudar vidas. Então, vamos falar sobre saúde mental por aqui. Oi, eu sou a Maga e nesse primeiro episódio eu vou falar o porquê dessa busca e o que já aconteceu nesse processo. Há 15 anos atrás eu já tinha procurado terapia, só porque eu não continuei. Só que aí dessa vez, agora, 5 anos atrás, o meu corpo falou nitidamente: tu tem que olhar para isso. Veio a depressão, veio a ansiedade, veio tudo, e eu fui lá, segui o que eu precisava fazer, porque ou era aquilo ou não era. Tava ruim, gente, tava muito ruim. Comecei a fazer terapia, aquela coisa toda, foi um processo super intenso, para olhar para aquela criança interior, né? Parece meio clichê, né? Porque já se falou muito sobre a criança interior, mas eu concordo muito com uma teoria de que nós somos crianças que cresceram. Então, muitas coisas que não foram resolvidas naquela fase, elas vão continuar aparecendo na sua vida depois. E para algumas pessoas, como foi o meu caso, eu precisei. Se eu não fizesse aquilo, eu não sei o que ia acontecer. É isso mesmo, não saberia o que ia acontecer porque chegou num grau que a minha vida estava muito ruim. Mas eu fui lá, fiz todo o tratamento, segui tudo certinho. Mas interessante é que no meio desse processo, eu ainda precisei de mais ajuda. Aí eu procurei um psiquiatra para ele me ajudar com remédios, porque como eu estava mergulhando em assuntos tão pesados, traumas e tudo mais, eu precisava de uma ajuda para passar por aquilo ali. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A melhor coisa que eu fiz na minha vida. A ansiedade reduziu muito e eu consegui começar a viver melhor. E tanto nesse tratamento com a psicóloga como com o psiquiatra, os dois chegaram à conclusão que existiam sintomas de TDAH. E ok, então eu tenho um laudo de TDAH. Esse ano eu passei por um burnout. Em fevereiro, o negócio desandou totalmente. Fiquei meses ruim, gente, olha, burnout é uma coisa assim, é surreal. Eu que consigo identificar a ansiedade, a depressão, o burnout é uma coisa totalmente diferente, assim, que eu nunca passei na minha vida. Então veio o burnout e nesses últimos meses, né, a crise começou fortíssima em fevereiro e agora setembro eu continuo em casa, me cuidando e olhando para mim. E veio aquela questão, tá, ok, me disseram que eu tenho um TDAH. Tá, mas e aí? Então me deu uma vontade muito grande de procurar essa avaliação, porque além desses 5 anos, desde criança, eu tenho crises de ansiedade e várias questões, assim, que naquela época elas ficaram sem respostas, né? Eu tenho 40, vou fazer 43 anos. Então, há 40 anos atrás, isso não era muito falado, né? Aquela criança de 8, 9 anos tem muitas perguntas e eu resolvi encontrar as respostas para ela. As sessões de avaliação neuropsicológica já começaram, passei por duas. Primeiro é aquela coisa, né, anamnese, falar sobre a vida, aquela coisa bem maravilhosa, falar de tudo. E ter passado por esse tempo todo de terapia ajuda demais nessa hora. Porque tem mais informações para profissional, né? E também nessa última agora, a gente fez alguns testes de atenção. Aquela coisa assim, ó, por exemplo, tem as cores, né? Verde, vermelho, amarelo e azul. E aí tu tens as cores primárias. Aí tu tem que falar bem rapidinho, sabe, a sequência. Aí depois tem outro exercício. E eu confesso pra vocês, eu estou super empolgada, porque eu tô louca pra entender quais são os exercícios que eu vou fazer. Sério, eu tô muito empolgada com isso. Eu falo que eu quero muito fazer isso até por causa dos exercícios. Minha cabeça desse jeitinho aqui. Ainda tem vários encontros e eu vou compartilhar aqui com vocês esse processo. E E também gravo para lembrar vocês a importância de procurar uma ajuda profissional, porque nem sempre a gente vai dar conta sozinha, tem buscas e respostas que a gente precisa encontrar em determinado momento, e a gente vive aí nesse mundo que está um caos, muita gente com burnout, o brasileiro está cada vez mais ansioso, então vem Setembro Amarelo e eu também quero contribuir com isso. Vem comigo nesse processo, nesse período de descobertas,
Ainda tem mais 6 ou 7 sessões, eu vou compartilhar tudo por aqui. Vamos falar sobre saúde mental, né, algo tão importante. O que você precisa fazer é se inscrever. Se quiser, já comenta também, fale aí, você também tem cuidado dessa saúde mental e compartilhe também com algum amigo ou amiga que precisa ver esse vídeo e quem sabe vai gostar de fazer parte dessa investigação com a gente, né? Porque não é só comigo, agora é com a gente, tá? Beijo e até o próximo vídeo.